Fala, meus lindos, meu lindo, minha linda. Estamos começando hoje aqui o nosso primeiro episódio do Podcast, que é um oferecimento especial, né? Muito especial, inclusive. Muito especial. Dos nossos milhões de patrocinadores que nós temos. Fizeram até fila, né? Esses dias aí, a gente teve que dar uma segurada. E da Metamorfose Social, né? Que é uma associação, vocês vão estar conhecendo mais ela no decorrer dos episódios. E estou muito feliz hoje, nosso primeiro episódio de uma jornada aí que está começando hoje. Comigo aqui, o Cris, à mesa, está o nosso ilustríssimo... Pode se apresentar, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui fazendo esse podcast, o primeiro de muitos, creio. Eu e esse jovem senhor Obrigado. Que está no comando, nosso âncora, né? O bonitão aqui. E é isso, gente. Esse aqui é um podcast que vai mexer com você. Se prepara. Mexer com você. Eu achei interessante que ele falou tudo, mas não falou qual que é o seu nome, Jota? Qual que é a sua graça, nome, Jota? para quem não me conhece, eu sou o Brizola, o Eduardo, mais conhecido como Brizola. Brizolinha, né? Herdei esse apelido do meu irmão. Mas amém, é isso aí. E também aqui, compondo a nossa mesa aqui dos presenciais, está o nosso amigo... A lenda viva, Wellington. Fala, galera. Meu nome é Wellington. O Cris me convidou aqui para participar do primeiro episódio do podcast, Vai ser benção, vamos ver como é que vai ser. Você vê, né, pessoal? Não tem muita gente, vai convidando, não sei. E vai também entrar um convidado especial daqui a pouco, direto de São Paulo, da Zion Church. Eu gostava desse aí. O mestre Kami espiritual, não, brincadeira, o Rony Vitorelli, que é um amigo, e um amigo muito especial vai compor essa conversa conosco hoje. E o tema deste mês todinho é sobre ídolos modernos. Como esses novos altares, como esses novos deuses, né, vamos dizer assim, têm colocado aí as suas manguinhas de fora e levado muita gente junto com eles, né? Como é que eles têm dominado, como é que eles têm exercido influência nessa geração. Na verdade, a gente vai fazer uma recapitulação, né, lá de trás até agora, mostrando que esses caras que estão aí, você vai ver o nome deles todos, eles são aqueles caras antigos que você já vai conhecer o nome também, certo? E hoje, especialmente, nós vamos começar com o entretenimento. Esse cara aí fala pra você. O entretenimento. Não antes, porém, de agradecer aqui, depois nós vamos falar mais com propriedade, os nossos patrocinadores, né? Os nossos irmãos queridos, gente boa, que entendeu a nossa missão, que está entendendo aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Que é a Ecoclimatização, a Galvão Negócios Imobiliários, a Top Sacolas, a Torrones, Toninho, a Torch, mídias e também a Canopus Seguros. Para não falar com mais propriedade de cada um. Tá certo? Eu já gostaria de chamar o mestre Kami, o Rony Vitorelli, porque ele vai ter que... Olha que homem bonito. Pronto para se casar. Vai ser uma festa. Fala, Rony, tudo bem, meu amigo? E aí, pessoal? Noite para esse podcast. Tenho certeza que levantava poeira aí para poder confrontar aquilo que realmente tem que ser confrontado. É pertinente demais. Obrigado pelo convite, é uma honra, Cris. Então, beleza, vamos fazer uma pequena introdução aqui do assunto, né? Vamos falar então sobre deuses modernos esse mês todo. Hoje, entretenimento, semana que vem, mercado, depois mídias e celebridades, né? Ou seja, como que eles, né, têm dominado, né, atraído pessoas, como que eles têm tomado o lugar de Deus, a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso dinheiro, enfim. Será que isso é realmente... a gente tem que fazer paz com essas coisas? O interessante, né, já quero passar aqui na roda, na verdade, passar aqui pro Rony, já mandar essa de frente para ele, que é uma pergunta, né, ver o que você tem para nos dizer a respeito disso, que é o seguinte: os apóstolos, os profetas, toda aquela galera, né, da Bíblia lá vamos dizer assim, do ano passado, eles confrontaram esses altares, né, eles revelaram essas posições, confrontaram esses altares, lutaram, né, eles não se deixaram levar, não se deixaram moldar. E como que você, que é um cara que está em São Paulo e tem ido para, enfim, bastante lugares aí, levar a palavra e tudo mais, o que você tem visto a respeito disso? Você acha que, na sua visão, tá tudo bem, tá tudo mal?
O que você tem para dizer desse aí para nós? Tem muita gente que era. Eu não digo que eles erram, porque é como um Apolo. Eles não estavam errados. Apolo estava incompleto na sua mensagem. Então eu vejo muita gente sincera. Não todos são sinceros, mas muito sincera. O problema, minha perspectiva, é que o pessoal crê no evangelho da salvação. E esse termo, evangelho da salvação, ele não existe em nenhum lugar. Ele é citado. Esse nome, evangelho da salvação, não existe. Então, quando você enfatiza o evangelho da salvação, sua maior preocupação é salvar, é ter uma Kombi para ir para o céu, é encher a coração para ir para o céu. Então, tudo que eu puder fazer para atrair gente, para ser salvo, tá ótimo. E perigo que isso pode virar entretenimento, porque não existe evangelho da salvação. O que existe é evangelho do reino. Então, a grande comissão, ela é uma ordem. Estamos nela e fantástico, vamos investir, vamos dedicar nela. Só que não existe grande comissão sem mandato cultural. A questão não é ser salvo. A questão é ser salvo para quê? Se você pensa que você é salvo para ir para o céu, então, assim que você é batizado nas águas, deveria morrer. Ou sobe. Mas você não é salvo para ir para o céu. Você é salvo para cumprir o mandato cultural, que é esticar o reino, que é trazer o jardim de Deus sobre todo o caos. Quando a gente enfatiza salvação, 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 acontece do culto virar, no final, os irmãos irem falarem, e aí, o que você achou do culto? O culto foi bom, o culto foi ruim. A gente se torna sommelier de culto, sendo que o culto não é para você, não é para mim, o culto é para Deus. Então, a princípio, eu vou lançar essa aí, Evangelho da Salvação não existe. O que existe é Evangelho. Beleza. Eu vou chamar o Hélito aí, eu queria que o Hélito trouxesse para nós, eu tinha pedido para ele separar a definição, né? Definição aí do que é entretenimento, né? E a gente poder desenhar aí na mesa. Beleza? O entretenimento, ele tem como definição tudo aquilo que entretém, que diverte, que distrai, que trabalha ali com a dopamina, né? Então, desde o mundo antigo, o ser humano ele procura formas de alívio do estresse, como posso dizer. Então, ele está ali buscando o teatro como forma de expressão, entretenimento, para expressar algo da sociedade que o incomoda. Então, serviria como uma válvula de escape. Então, basicamente, o entretenimento ele trabalha com a sensação do ser humano, né? Com a sua psique e com os seus sentimentos, como posso dizer. Uhum. Eu acredito que diante disso, né, dessa definição, fica bem claro uma coisa. O entretenimento em si, ele não é uma coisa assim, em primeira instância, má ou do mal. Né? É como se fosse um pequeno escape. Né? O que a Bíblia chama, por exemplo, de refrigério. Uhum. O que acontece é que isso caiu na mão de alguém e está fazendo isso crescer e tomando realmente o lugar da vida. Se a gente for ver à luz da Bíblia, você vai ver vários pontos de entretenimento. As pessoas cantando, se alegrando, dançando. Até o próprio culto, há um momento ali de dopamina, né? De alegria. Ele fala, quando vocês estiverem juntos, falem salmos uns para os outros, conte coisas boas, se alegrem junto. E isso são momentos de entretenimento na Bíblia. Sim, sim. Interessante é que o que a gente quer trazer aqui, diante dessas definições, como que isso está crescendo demais, né? Por exemplo, porque assim, quando o Rony acabou de citar aqui, e volta a questão para ele. A questão do evangelho, né? O evangelho ele contém uma mensagem, né? De um Deus, né? De um Deus não, de Deus, de Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim. Essa mensagem é muito clara nas Escrituras, muito clara, né, Rony? Quero passar para você essa daí, ó. A mensagem do evangelho é uma mensagem muito clara, né? Deus ali se manifestou, se revelou e disse o que quer, né? Acontece com o advento, aí, né, o crescimento, melhor dizendo, do entretenimento, as pessoas não estão fazendo isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui rápido da questão. Conheço muitas pessoas que falam, eu vou pegar meu fim de semana agora, eu vou maratonar uma série na Netflix. Vou ficar de sexta à noite até domingo para assistir o Game of Thrones inteiro.
né? E é legal, todo mundo bate palma, ninguém vê mais isso como uma coisa, pô, cara, peraí um pouquinho, entendeu? Não é só também com a questão do evangelho, mas uma familiar, né? Financeira, né? Gasta, porque isso também consome dinheiro. Ô, Rony, eu queria passar isso para você. Diante da mensagem clara do evangelho, qual é o tamanho do lugar que o entretenimento tem alcançado nesses dias e qual o prejuízo que você vê que ele dá? O grande problema, na minha maneira de enxergar, é quando o entretenimento ele palatabiliza a mensagem. Ele procura deixar a mensagem diluída. Então, quando o culto, a opinião, tudo que a gente faz é voltado para entreter, a gente fica muito preocupado com a palatabilização, o gosto do culto, se ele vai ser amargo, se ele vai ser azedo demais, se ele vai ser ácido demais. E isso é um grande problema, porque a cruz não é um espetáculo teatral. A cruz é um convite à morte. E nesse momento onde tudo é experiência, você vai a mulher vai na manicure, eu ia falar, você vai, mas acho que você não vai na manicure. Essa semana não. Então a pessoa vai na manicure, ela não vai fazer a unha, ela busca uma experiência. Ela vai tomar um café, ela não quer tomar um café agora ela quer uma experiência. Ela vai num restaurante, ela não vai comer uma comida para matar. Ela vai ter uma experiência. Então ela vai no culto e ela quer o quê? Ter uma experiência, mas às vezes nem é uma experiência com Deus. Ela quer ver luzes, fumaça, fogo, efeitos pirotécnicos, algo, e nada bom, desde que a mensagem não fique diluída. Para segurar a pessoa. Essa é a grande questão. Sim. Essa é a maior questão. Porque eu lembro aqui de João 6, quando Jesus fala assim, quem não beber meu sangue e comer minha carne tem parte comigo. O pessoal falou, que isso? É canibalismo? Eu vou sair fora, não quero andar com você. Aí ficaram os 12. Ao invés de Jesus buscar algum tipo de entretenimento para segurar pelo menos 12 na igreja dele, ele apertou mais ainda. Tipo, e vocês? Vocês não querem ir embora também, não? Então, essa tensão entre deixar a coisa excelente, bonita, agradável, que não tem problema, com o lado espiritual, de você não deixar a mensagem diluída, fraca, que não tenha confronto. Então, essa tensão entre o belo e o verdadeiro tem que existir, mas se tivesse que escolher, tem que escolher pelo verdadeiro e não pelo belo. Você falou essa semana para mim, quando a gente conversava a respeito do Saul. Você quer trazer aquilo? Aquilo ali é bem interessante, né? Quando Deus dá através do profeta Samuel, dá uma direção para Saul que não era para curar os despojos. Eu tenho Bíblia aqui aberta, cara, mas você sabe que eu sou um Bíblia ambulante aqui, então, mas eu não vou conseguir citar de cabeça. Ora. Se alguém puder pegar o texto aí, está em 1 Samuel, capítulo 15. Quando o profeta dá uma ordem para Saul, para não guardar despojo, para não curar nada, quer bonito, quer feio, quer ouro, quer nada, não guarde nada dos amalequitas. Uhum. E aí Saul fez o quê? Saul, além de oferecer sacrifício no lugar do profeta, ele ainda guardou os melhores despojos ali. E quando o profeta foi confrontar ele, disse, mas por causa do povo, eu temi o povo e dei voz ao povo. Então, eu separei o despojo melhor aqui para oferecer a Deus e para dividir entre o povo. Isso é uma forma de entretenimento. Ele, ao invés de obedecer a Deus, ele preferiu entreter o povo em detrimento de Deus. Então, ele dividiu o despojo, fez sacrifício, só que ele não obedeceu a Deus. Então, quando o entretenimento ele leva à desobediência, quando o entretenimento ele não leva a palavra de Deus a sério, aí que está o problema, aí que está a tensão que a gente tem que ficar atento. Nada contra o belo, nada contra o bonito, luzes, fumaça, nada. Pode pôr a cor que você quiser na parede, desde que a mensagem seja clara e obedeça à voz de Deus. Então você é um cara que não tem nada contra o belo. Nada contra o belo, até que você curte o pagodinho e tal. Então, mas
Veja só, o Wellington aqui trouxe uma coisa dentro da definição, né, de entretenimento que me chamou muita atenção, que é em relação ao cansaço, né? Nós, como seres humanos, nos cansamos fisicamente, mentalmente, até espiritualmente, em alguns casos, enfim. E Deus, né, a própria biologia, ou seja, a vida, ela tem uma resposta correta para os diferentes tipos de cansaço que nós temos, certo, seu Brizola? Mas o entretenimento, ele também tem entrado nesse local, ou seja, aquele tempo, vamos dizer assim, até vou dar uma esticada, de qualidade com a família ou com os filhos, ou um tempo realmente de descanso, alguém vai lá e ocupa esse lugar. Ou seja, ao invés de eu realmente descansar ou me alimentar, ou, enfim, eu recobrar as minhas forças, eu sento literalmente ali num sofá, ligo uma tela qualquer e fico, né? Fico ali, ó. E é engraçado como isso aconteceu comigo, acho que é uma coisa comum. Você pode chegar quebrado às vezes. Porque você entra na frente do celular, parece que a hora que essa luz acende, você fica ali, ó. A hora que você olhou já é 1 da manhã. E você falou, pô, vou dormir às 9, tô cansadão. 1 da manhã você tá ali, é engraçado como que isso. E você fica vendo o que ali? O cachorro mordendo o cara da bike, o cara que foi pular um muro caiu. É umas coisas assim, né? Fica dando risada e etc e tal. E eu queria passar um pouco aqui para o nosso assessor de assuntos aleatórios, aqui agora. Extraordinários. Para falar sobre essa questão. Como é que é para você? Eu até quero falar e depois quero ouvir o Vitor, que o Vitor vai ter que sair, que ele tem que fazer os preparativos lá do casamento. Acho que é isso, o cara tá aceleradão. Lá, né, Vitor? É o Vitorelli. Vitorelli. E aí eu quero deixar uma pergunta para ele, que é o seguinte: a palavra entretenimento, literalmente, são coisas que as pessoas agem em cima disso. O entretenimento, vamos nos entreter, vamos fazer um churrasco. Isso é um entretenimento. É um tipo, mas existem coisas que vão virando, vão se tornando entretenimento. Certo? Tipo. E nesse contexto nós estamos falando, por exemplo, tem pessoas que falam assim, vamos ao culto, vamos domingo é o dia do entretenimento. Vai para ter um entretenimento, porque eu vou lá, eu vou ver as pessoas, depois do culto tem uma pizza, tem um pastel, tem uma pizza, tem uma cantina, eu vou me entreter, porque o propósito mesmo do entretenimento, literalmente, a palavra entretenimento no seu contexto literal, propriamente dito, é algo para distrair, para se divertir, para relaxar. E algo, só para te cortar, esse entreter também é segurar. Sim. Tomar sua atenção para alguma coisa. Só que tem coisas que não são devidamente ou propriamente entretenimento que vão se tornando entretenimento dentro das igrejas. Elas vão vai galgando e aquilo acaba virando entretenimento. Eu acho que é a seguinte coisa, né? Eu acho não. Se a gente for olhar antropologicamente falando, todo ser humano, ele carrega essa válvula de escape na sua história. Eu preciso do relax, eu preciso descansar. Ele precisa não só descansar, mas também se expressar. Sim. Né? Um quadrinho, um podcast, sim. Todo esse tipo de coisa são formas de expressão. E a pessoa que vai estar assistindo, ela está dentro do entretenimento. Então a gente pode linkar com o entretenimento, ele está ligado com a própria psique humana. A necessidade do homem de aliviar o estresse, né? E também de se expressar. Então, o grande ponto aqui é que como que as deidades antigas usam essa ferramenta da psique humana para prender a atenção do homem. Porque se a gente começar a olhar mesmo, né, na história, toda deidade ela vai exigir atenção. Toda entidade, perdão. Ela vai exigir atenção. Então ela quer o quê? Ela quer a sua atenção. Depois da sua atenção, ela quer que você molde o seu comportamento. Cada Deus, dentro da sua religiosidade ali, dentro do seu culto, você vai ter determinados comportamentos, de jeito que você deve agir e se comportar. O culto deve ser feito de tal forma e a atenção deve ser plena. Sim. No culto também, né, com Deus, é a mesma coisa. Né? A ideia era que nós prestássemos atenção na manifestação de Deus durante o culto. Pela palavra, pelo louvor, né?
Mas, né, o ser humano, não, vamos pôr assim dessa forma, mas eu acredito que tenha algo espiritual por detrás, conseguiu entender que se você der gatilhos dopaminérgicos pra pessoa, meio que Deus fica em segundo plano. Imagina que a gente tem um sapo na panela. Você coloca o sapo dentro da panela, vai esquentando o fogo Água e ele não fria. vai... água fria, ele não vai percebendo que ele está sendo cozinhado. É a mesma coisa que o ser humano com a dopamina. Você vai dando um gatilho aqui, um gatilho ali, daqui a pouco você vê, já foi 2 horas, 3 horas, 4 horas, a tarde inteira, e você não percebeu que isso aconteceu. Interessante. Eu quero pegar esse. Você ouviu aí, né, Rony? Eu queria passar essa bola para você de novo, por causa do teu tempo, que ele vai entrar aí numa reunião. E aí a gente vai continuar aí mais um tempo aí. Eu tenho mais um justamente. É justamente me isso manda que o embora, Wellington. não, que eu tenho mais 10 minutos. Então, não tô te mandando embora, não. Você me mandou, você não falou que não vai me convidar para o casamento também, eu acho que pode cortar. A questão, cara, é que se você transforma um culto em entretenimento, os irmãos não passam agora a ser irmãos, mas sim clientes. Exatamente. Espectadores, né? A gente transforma a plateia, não uma plateia de santos que estão ali aprendendo, sendo treinados, confrontados, curados, restaurados. Não, agora são clientes a serem que entretidos. estão buscando uma experiência. E, volto a dizer, nada contra a excelência do local. Inclusive, eu tenho muita coisa contra as coisas porcas, mal feitas, feias. Não. Deus é belo. A beleza da roupa do sacerdote já fala sobre isso. A beleza faz parte de Deus. Sim. O problema é quando a gente usa isso não para o evangelho, mas para entreter. E aí transformamos santos em clientes. Esse é o grande problema, cara. Justamente, pegando aqui o gancho aqui do Brizola, e entreter também é uma forma de segurar, né? É como a teia de uma aranha, né? Ela também, quando ela está tecendo a teia dela, cai um inseto ali, ela vai ali, ela começa a entreter, ela começa a afiar, né? O ativo maior aí é a atenção, né? Justo. Justamente. Uma das coisas que caracteriza isso, só não querendo te interromper, já te interrompendo, é a pessoa pensar assim, cara, não tô legal, acho que eu vou no culto domingo, quem sabe sabe? Eu vou encontrar alguém, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me distrair, porque, cara, tá pesado. É interessante que eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, algumas escolas que a gente faz, o grande problema que nós temos, Rony, é que tem Bíblia na parada. A gente tinha que dar um jeito de sumir com a Bíblia. Porque a Bíblia é um problema para nós, porque é só colocar isso aqui, entre aspas, né? Eu tô querendo dizer o seguinte: era para a gente soltar a nossa imaginação e fazer tudo que o problema é que tem uma Bíblia ali que traz desde sempre, né? Ela toda, por exemplo, ela traz uma forma de culto, ela traz formas de culto, né, que foram se desenvolvendo. Ela traz uma maneira pela qual Deus quer que a coisa aconteça. O coração, a ação. E aí o que acontece? O fruto, né? E aí o que acontece? Quando falando de fruto, é como se tivesse uma árvore, né, de frutos, só que os frutos são bolinha de árvore de Natal. Você olha, ele é bonito, é brilhante, só que você não pode comer aquilo. Então você fica ali admirando aquelas bolas de árvore de Natal, que lindo, mas não tem o que comer. Então o evangelho é para alimentação do espírito humano, que vai gerar nele uma força e ele vai ser compelido a realizar coisas em nome de Deus, né? Ou para a glória de Deus. Agora, o entretenimento, ele vai tomando uma das coisas principais, se não há uma das mais principais que Deus nos deu, que é o tempo. E a centralidade de Deus no culto. Justo. Sim, e eu também acho que existe um empobrecimento das palavras. Se você perguntar para as pessoas o que é culto, ela não sabe te dizer o que é. Deveria saber. Ela vai dar uma definição pessoal dela, mas não a definição que a Bíblia dá, a definição correta que é. Né? Então daí acontece aquilo que o Brizola falou. O culto, ele vira um clube social. Onde você vai lá, vai ter música, um show ao vivo. Socialmente, a igreja é um lugar maravilhoso. Para você encontrar pessoas, fazer novos amigos, seus filhos não necessariamente música. Não precise ter entretenimento. Tudo pode ter entretenimento.
na igreja? Pode. Não, sim, é o que está sendo não dito. é proibido. Só que é o seguinte, se você falar o que você falou aí, se você tira a palavra, se você filtrar um culto e tirar a palavra, a ministração, o que que sobra? Fumaça, parede preta, frenesi, luz, sol, a dopamina. Porque mexe com o sensorial, né? Som, luz. Rony. E tem uma questão também interessante. Os crentes, eles terceirizam, né? Aquilo que o povo fez com Moisés, sobe você para o monte, fala você com Deus. Os crentes hoje, eles passam isso para o líder deles. Então, ó, meu líder, vai lá, fala com Deus e me traz uma mensagem aos domingos. Eu vou falar algo aqui que às vezes vai chocar alguém, mas tem muitas reuniões de domingo que eu não quero nem saber se a palavra falou comigo, foi boa, foi ruim. Às vezes eu vou no domingo e muitas vezes pela resenha com os meus irmãos, para estar em comunidade, adorando em comunidade. Porque palavra eu como em casa. Bíblia eu como em casa, oração eu faço em casa. Claro que o lugar do ajuntamento da galera ali é importante para ter Bíblia, revelação, adoração, mas se não tiver isso, eu não sinto falta, porque eu tenho em casa. O problema é que a galera não faz em casa, não busca Deus em casa, não ora em casa, não lê Bíblia em casa. Aí chega no culto, o pastor que subiu a montanha, como Moisés fez, tem que trazer a mensagem. E as músicas, elas não falam de Deus nem para Deus, elas apontam para o homem, a dor do homem, quero que valorize que você tem. Bom, essa é das antigas, hein? Você é um ser, você é... Então, você é o mais especial, você é lindo, quero você de volta que é meu. É tudo sobre você, mas a Bíblia que eu leio fala que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse gancho que o Rony trouxe é interessante do Moisés, porque a Bíblia fala que Moisés sobe o monte, né? E ele vai falar com o Deus verdadeiro. E o povo fica embaixo. E o povo faz um bezerro e chama aquele bezerro de Deus, falando que aquele bezerro é o mesmo Deus que está falando com Moisés. Razão? Moisés estava demorando. Eles não tinham o que fazer. Exato. Aí criaram. E o interessante... Pode falar, Rony. Pode falar, perdão. Pode falar. E interessante que eles falam que aquele bezerro, eles empobrecem a palavra Deus. Eles falam, ó, esse bezerro aqui é o mesmo que tá falando com Moisés lá no monte. E daí eles começam a festa, que é o quê? Estímulo sensorial o máximo que puder. Música, luz, cheiro. Exatamente. Deuses antigos se tornando modernos e passando debaixo das nossas isso porque nós somos só no entretenimento. Imagina a hora que juntar todos os deuses. Não sei. Nessa questão aí de Moisés subir o monte, o povo ficou lá embaixo, ficou entediado, e Arão, para não perder a igreja, cedeu. Arão, para não perder a igreja, cedeu. Eu vou falar. Aí, quando Moisés pergunta que bezerro é esse, Arão tem a cara de pau de falar assim: cara, eu joguei o ouro no fogo e saiu um bezerro. Então, para aí, ó. Vamos ver uma coisa aqui. O que eu vou falar pro meu irmão Moisés? Vamos ver uma coisa aqui, o Rony, Wellington, galera, em cima do que vocês falaram. Olha só como que foi feito, né, o altar, formado esse ídolo. O povo desejou, porque Moisés estava demorando e eles não tinham nada para fazer. O povo desejou, um sacerdote, que era Arão, se posicionou e o povo ofertou, porque foi através dos brincos e alianças, e aí se construiu um ídolo. E exatamente a mesma métrica de hoje. Esse negócio aqui tá chato. Eu tô falando, eu não tô... Há mais de 20 anos eu escuto isso por aí. Eu gosto de lugar X, eu não gosto de lugar Y, porque lá tem luz, câmera, ação, não sei o que, papapá, e eu me sinto num teatro, a luz é apagada, ou a luz é acesa, ou tenho isso, ou tenho aquilo. Então, fazendo escolhas, não baseado, por exemplo, na doutrina. Um paralelo interessante é que a gente também tem, né? O pastor das nossas almas, ele também subiu, né? Ele, entre aspas, ele demora a voltar. Então, justamente, então as pessoas estão ali criando seus entretenimentos, criando seus ídolos, enquanto ele foi falar com o Pai, né? Enquanto Jesus não volta, exatamente. Nós estamos entediados, né? Porque ler Bíblia de novo, né? Fazer um paralelo profético, seríamos o povo construindo bezerro. Eles vão negar, não vão negar como negaram naquela época. Eles vão negar. Porque lá em cima do monte, inclusive, lembrando a passagem, lá em cima, enquanto isso estava sendo feito lá embaixo, lá em cima do monte, o Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha lá,
Vê o que eles estão fazendo. Eu ia falar isso. Olha o som de tambores. Não é som de louvor, de adoração que eu ouço. É uma outra música. É uma outra coisa. E Deus fala o seu povo, né? Deus nem fala meu povo, é o seu. Olha o que o seu povo está fazendo. E fala assim, ó, vou lá e mete sarrafo nesse negócio aí. E aqui que está um dos pontos nossos. É interessante ver como que Deus fala com Moisés, Paulo, né, diante da idolatria em Atenas, Pedro, todo mundo, né, do contexto bíblico, todos eles, diante dessas questões, quando discerniam essas questões, eles não deixavam barato. Eles falavam, não, é assim mesmo, o bezerro é... Bezerrinho bom. Esse não é Lore Valente, é o bezerrinho doente. Bezerrinho doente que o meu pai que o senhor mandou matar. Não, senhor, vamos... Você gostou dessa, né? Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta, antes que você vá embora. Quais seriam as consequências desse Deus entretenimento começar a tomar conta sutilmente? Boa. Qual que seriam as consequências no meio do povo? A mesma consequência que Arão teve com o bezerro de ouro, a mesma consequência que Saul teve em dividir o despojo com o povo quando Deus não mandou, é tirar a atenção da direção de Deus. O mandato cultural mais grande comissão. Essa é a nossa ordem. Precisamos esticar o jardim de Deus, precisamos governar as esferas da sociedade, e se a gente fica no entretenimento, a gente fica, às vezes, cantando Maranata, a hora vem Senhor Jesus, que pode se tornar também um entretenimento, porque a gente fica, às vezes, embaixo das cadeiras com medo da sociedade, com medo do escuro, com medo do bicho-papão, aguardando Jesus voltar, sendo que ele diz que volta quando as coisas forem restauradas, e que ele está aguardando os inimigos forem sendo colocados embaixo dos seus pés. Então, o entretenimento te rouba o propósito e te rouba a missão. Simplesmente, às vezes o cara vai para o céu, tudo bem, só que ir para o céu não é propósito. Propósito é governar a terra. O propósito é esticar o jardim, esticar o reino. Não é só ir para o céu. Então, o entretenimento vai te roubar o destino e vai te roubar o propósito. Pessoal, eu só vou deixar mais uma frase aqui que eu preciso desligar. Volto a dizer aqui, nada contra a beleza no culto, nas reuniões. Se tem condição de colocar LED, coloca LED. Tem condição de colocar fumaça, coloca fumaça. Se tem condição, faça tudo isso, mas não negocie a palavra de Deus. O problema é que tem muito lugar, muita igreja, que está preferindo a excelência do que a unção. Pode ter excelência e unção andando junto. Na verdade, é padrão de Deus. Excelência e unção devem andar juntos. Tem lugar que só tem excelência. E o pior, por muitas vezes a excelência parece unção. Quando o cara vai descobrir que não é unção, era só excelência, foram anos, já se passou muito tempo e muita coisa aconteceu para machucá-los. Mano, quero agradecer a sua participação aí, ainda que curta, né? Você tem aí seus compromissos. E Deus abençoe aí você, cara, a sua vida. Queremos você de volta. Queremos você de novo. Procura as esferas do dragão e mostra para o Mestre Kami. Mas parece o Mestre Kami, o Dragon Ball? Ele é assim com todo mundo. Não adianta. Não tem mais trabalho. Tem probleminha. Cara, Deus abençoe, vai lá, flui lá e a gente vai continuar aqui. Foi uma alegria estar com vocês, que Deus abençoe esse projeto, fica firme. Não, vamos ficar para investir nisso aí, porque precisamos de lugares assim, meu irmão. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite, foi uma honra para mim. Beleza, o Rony vai se ausentar, e aí eu já quero dar uma oportunidade aqui especial para o Carlos Eduardo, conhecido também como Brizola, para falar de um dos nossos... de dois dos nossos patrocinadores aí, rapidamente. Sim, é o seguinte, esse podcast aqui... O Torrone, né? O Torrone e o ar-condicionado. Por incrível que pareça, hoje é o primeiro podcast, acredito, uma coisa embrionária ainda, mas acredito que, como eu disse pro Cris, é uma semente. Eu não sei se é a semente de uma samambaia ou se é a semente de um jequitibá. Ou pode ser a semente de um jequitibá cheio de samambaia nele. Ou seja, isso aqui é próspero. E, cara, por incrível que pareça, os patrocinadores já estão na fila. Tem patrocinador na fila. Um dos nossos patrocinadores é o Torrones Tonin. Tá aqui, ó. Torrones Tonin, tá na tela aí pra você. Podia abrir um pra gente dar uma degustadinha? Nós vamos degustar aqui. O Torrones Tonin, se você... eu tenho aqui, pra falar rapidão do Torrones Tonin. O Torrones Tonin é uma receita italiana, né? Um produto natural. Nice.
Nice. É feito 100% com mel, claras de ovos, somente claras, mel Sem e gema. fruta seca. Amendoim, pistache, amêndoa, nozes e mais um outro aí que eu não me lembro. Faz a Mas enfim, degustação, Cris. produto 100% natural, tá certo? Os ingredientes é mel puro, clara de ovo e frutas desidratadas, frutas secas. É uma receita típica da Sardenha. Ó. Onde que é a Sardenha, Brisa? A Sardenha é uma ilha lá no Mediterrâneo. Puxa a história da Itália. É uma senão ilha do lado de uma ilha chamada... Tem a ilha também da Sardenha. Lá para baixo tem a Sicília, que pertence à Itália. Santa E Cecília. essa Mas a Sardenha receita tem uma veio de cidade lá. chamada Tonara, Olha aí. que é a cidade onde fabrica o torrone e essa receita. Esse nosso Fantástico. patrocinador viveu lá, trouxe de lá. Isso é de pistache, é top. Ó. E se você não tem na sua cidade o torrone Stonin, Nice. você pode entrar bom. no site, né? torronestonin.com.br e você pode pedir também pelo e-commerce. A Torrone Stonin vende, envia para você para qualquer parte do Brasil, aonde você estiver vendo isso aqui. Você pode entrar lá, www.torronetonins.com.br e pedir o seu produto pelo e-commerce. Tá? Torrone Stonin, produto 100% natural. Pode seguir no Instagram também, @Torrone Stonin. E os caras enviam para todo o Brasil. Cara, muito Olha, bom, viu? um dos lugares que vende o Torrone Stonin, Onde é, Brisa? em São Paulo, no Mercadão de São Paulo, acho que 3 bancas do Mercadão de São Paulo vende. Nos postos Graal vende. Que legal. Nas rodovias aqui da nossa região, do Vale do Paraíba, região Mantiqueira e Litoral, vende. Estrada de Cunha, Estrada de Caraguá, Campos do Jordão, São Bento, sul de Minas. Esses empórios que tem na estrada aí, todos você vai encontrar o Torrone Stonin. Maravilha. Olha, é uma delícia mesmo. O outro patrocinador nosso, que não posso deixar de falar, é a Eco Ar-Condicionado, ambientes climatizados, né? Olha aí, Eletrotermotec, que é uma empresa já que atua há 17 anos no ramo de o pessoal sabe trabalhar com ar-condicionado. Esses caras são bons. Esses caras do ar-condicionado são bons. Olha aí, velho. Eu tô deitado. Não. Né? Os caras são bons. É Eco Ar-Condicionado, ambientes climatizados. O telefone lá é 974060554. No Ligue, calor faça fica seu fresquinho. orçamento. Pode procurar E no frio fica quentinho. No frio a gente coloca ar quente, né? Aí sim. O brasileiro não tem muito essa cultura, né? De colocar ar-condicionado quente. Eu, particularmente, no inverno, eu prefiro Como é um acolchoado com um cobertorzinho melhor do que o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado quente, cara, começa a dar uma afa, começa a suar, depois eu não gosto. Eu prefiro. Muito bem. Certo? Muito bem. Olha, então aí temos aí, agradecemos já mais uma vez a Torrone Stonin, todas as informações aí também, depois a gente vai voltar nisso. Eles estão com a gente esse mês todo. O Eco, sim senhor, e o Eco ar-condicionado também, você que precisa climatizar os seus ambientes, Torrone Stonin e Eco está Ar-Condicionado. tudo aí. Voltando, então, a nossa... Muito bom, viu? Ué, Por favor. Quero favor, degustar por favor. Torrone Stonin. até o nosso... Não, é bom mesmo ali. Até o nosso operador técnico vai provar o Torrone Stonin. Thiago Martins. Thiago Cara, é Martins. bom mesmo isso aí, viu? Esse aí é de pistache? Pistache? É pistache, acho. Ah, isso aí, cara, vou falar pra você. Isso Bom aqui é É forte. manto. Manto. Mano. Muito bem. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecemos o Rony. Depois dá um pedaço lá pro nosso Operando Eu, Quem Me Impedirá. É o Renan. Muito bem. Cara, então, só retomando aqui o nosso raciocínio, né? Foi até muito legal termos citado isso, né? Da questão do Arão, né? Daquilo que aconteceu lá, o Moisés sobe no monte, e aí as pessoas não sabem muito o que faz. Essa ociosidade que ficou, vamos dizer assim, né? Do povo lá embaixo que falava, o Moisés não desce mais, está demorando muito. O que a gente vai fazer da vida? Né? Aqui tem um outro ponto também a salientar com relação à espiritualidade, à igreja moderna. Como que nós podemos, né, ter esse tipo de pensamento? É gostoso, né? Deixa para mim aí, pelo amor de Deus. Não, nós vamos... Olha, como que a pessoa pode ter esse tipo de pensamento, né? Porque hoje, né, com a Bíblia toda completa, enfim, a revelação de Deus e da sua vontade está completa, mas as pessoas têm realmente trocado. Elas são entretidas por outra coisa. Vamos pegar então aqui essa métrica de novo.
daquilo que aconteceu ali, né? Tinha um sacerdote, ou seja, alguém vai orquestrar isso. Alguém vai tomar ponta para levar a galera junto. Só um momento. 2. Tem grana na parada, porque mandou tirar os brincos, os anéis de ouro, os colares para derreter e fazer a imagem do bicho lá. E também, o que mais que tinha? O desejo do povo. O povo queria. Não, rapaz, vamos inventar alguma coisa para passar o nosso tempo aí. Entendeu? E aqui tem um ponto complicado. Ele é, né, esse Deus entretenimento, esse Deus moderno, ele é um tomador de tempo. E tempo é o que nós temos de mais caro. Porque existem algumas janelas de vida que não voltam mais, algumas oportunidades, ou você entra naquele momento ou você não entra mais. Né? Ou demora muito tempo. Quando o tempo vai correndo, não é só assim, o tempo vai correndo, o tempo vai passando, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Agora mesmo, né? A cada segundo, a cada minuto, enfim, pessoas estão sofrendo ou estão morrendo, enfim. Não é de graça essa questão. Né? Só uma coisa outra. O próprio dinheiro, né? Os valores que foram depositados ali para criar aquele entretenimento. A Bíblia, né? Ela traz todo o endereçamento de tempo, de atenção, de coração, de dinheiro. Ela nunca deixa uma ponta solta. E dinheiro? Dinheiro tá tranquilo. De generosidade. E o seu tempo? E o tempo que você tem da sua vida? Não, o tempo é isso aí. Depois a gente. Não é assim. Tudo tem um endereçamento. Então o Deus do entretenimento ele vem e tira as coisas do lugar. E faz você se direcionar para um outro lugar. Eu queria explicitar mais esse Deus de entretenimento. Então arrancando a roupa dele aí. Eu queria deixar mais explícito, porque, responda para mim com toda a sua sabedoria. Eu sei que você é um cara extremamente culto. Responda para mim, senhor Wellington. Fala, além do entretenimento dentro da igreja, do Deus que ele atua lá dentro, aqui fora também, o entretenimento literal, normal, rouba seu tempo. Claro. Rouba seu tempo. Sobretudo se você é um sacerdote. Sobretudo se você está à frente, você é líder de uma comunidade cristã, entendeu? E vou mais longe. Esse cara, ele é tão liso, esse Deus de entretenimento é tão liso, que nem o líder se dá conta de que ele já está no barco do entretenimento ali e ele não tá nem vendo. O cara já jantou ele. Saúl. O cara já jantou ele e ele não tá nem vendo. Eu achei da hora uma pergunta que o Brisa fez pro brother, que era a seguinte coisa. Isso aqui não dá pra nada comer, hein? Não dá. Não dá, é bom mesmo. Ele falou o seguinte, qual que é o efeito, né? Quando o entretenimento chegar, eu acho que a primeira coisa é o empobrecimento do que é Deus. Porque Deus tinha sido manifesto na montanha de fogo, tremendo, alguns capítulos para trás. Daí o povo virou e falou assim, e Deus queria falar com o povo. Daí o povo falou assim, nós não quer falar com Deus. É muito terrível e poderoso a visão que tivemos. Vá você, Moisés, e fale com Deus e fala para nós. De repente o tempo começou a passar, eles começaram a demorar, Moisés começou a demorar para voltar, então o povo redefiniu o que seria Deus. Empobreceu Deus. Eles tinham visto aquela imagem poderosa da montanha pegando fizeram fogo. Uma cópia menor. E agora fizeram uma cópia menor segundo o próprio coração deles. Perfeito. Se você questionasse o povo naquele momento, falou, quem que é esse aí que você está adorando? Eles não iam falar assim, isso aqui é um bezerro. Não, isso aqui é Deus. O mesmo Deus que está lá na montanha. Sim. Né? Então eu acho que o primeiro ponto é o empobrecimento do que é Deus. As pessoas não sabem mais definir, as pessoas não sabem mais dizer o que é Deus. Mesmo Jesus tendo sido manifestado e sendo a imagem corpórea do próprio Deus, as pessoas não sabem dizer. E da mesma forma que Moisés subiu, o homem Jesus subiu aos céus, não temos mais para quem apontar uma imagem, cada um constrói um Jesus segundo o seu coração agora. Justo. Pega o que tem de melhor, pega o que tem mais poderoso ali dentro dele, de mais rico, derrete e constrói um bezerro para ele. Sim. Então a gente tem Jesus das mais diversas formas, menos a forma que verdadeira que foi manifesta. É interessante isso aí, porque você vê que nós já temos uma... Tá se moldando, né? A fotografia do bicho. Vamos dizer assim. Interessante que
dentro que vocês falaram também, puxando mais ainda por essa Torrone Soninho, muito bom. Torrone Soninho, isso aí vai... É interessante você ver que na questão do tempo, ele pega o tempo, ele pega o dinheiro, né? Que poderia não, que deveria ter uma destinação X, que a palavra de Deus diz, porque, volto a dizer, não existe ponta solta. Sim. Quando a Bíblia vai falar sobre o nosso tempo, é preciso. Sim. Tem nada aleatório. Não tem nessa, cara, vai vendo aí, entendeu? Quando vai ver que dá. E aí a gente vê lá na... Não é assim. Quando vai falar da questão de dinheiro, também não é assim. Tem toda uma destinação das riquezas desse mundo para nós, nossa própria sobrevivência, e eu acho que para as coisas dos outros. O ativo maior aqui é tempo, né? Porque Deus, ele fala em Salmos, ó, eu não bebo sangue nem como carne. Eu não preciso das suas riquezas. O que Deus, ele pedia para o homem é tempo. Coração. Porque para você, no Antigo Testamento, para você poder fazer todo o ritual ali, né, de adoração a Deus, exigia-se tempo. Às vezes exigia semanas inteiras. Tempo, investimento de tempo e também de finanças, que tinha ouro, era um valor. Meses inteiros você ali. Com a Bíblia também. Se você não se dedica tempo para ler a Bíblia, logo você também não consegue. Ou seja, o ensino principal de Deus, entre Deus e nós, é o seguinte. Ele estava mensurando através de todas essas coisas que você citou e as de hoje, que tudo isso ia dizer para ele o quanto ele vale para nós. Tempo e atenção, né, no caso. O quanto ele vale para nós. O quanto ele tem a presença dele, ele tem valor para nós. E hoje, aí o Deus do Entretenimento entra aí e pega o quê? Ele pega justamente isso. Olha, só isso que ele faz. E hoje o maior ativo só isso. financeiro é a sua atenção e o seu tempo. Agora uma coisa que eu pergunto para vocês dois, varões valorosos. Quem que tá por trás desse cara aí? Quem é que tá por trás desse Deus do entretenimento? É interessante você ter perguntado isso, porque, por exemplo, eu vejo hoje uma convivência pacífica. É igual hóstia. Entendeu? Eu vejo hoje uma convivência pacífica. Então eu quero dizer umas coisas aqui baseadas no texto. É a seguinte coisa. Deus não faz amizade com ídolos. Nunca fez. E nem nunca vai fazer. Ele não divide sua glória com o outro. Ele não divide nada dele com qualquer um outro. E outro que eu estou dizendo não é que são deuses falsos. Não existe outro, né? Mas assim, qualquer um que queira se colocar como Deus. Nunca ele fez trégua com ninguém. Nunca ele falou, não, deixa quieto o bezerro. Não, deixa o bezerrinho aí, até bonitinho. É só pôr ele pra lá, né? Dois moram junto aqui. Não, nunca teve isso. E ele, né, Deus, ele comissionava aqueles que eram seus, né? Os seus filhos, seus aliados, enfim, aquelas pessoas que tinham aliança com ele, da mesma forma. Né? Ó, quer ver uma coisa interessante? Tem a Bíblia muito cheia de exemplos. Aquela questão das cobras, né? Na época de Moisés, que picava as pessoas estavam morrendo. E Deus fala, olha, vai lá e constrói uma cobra, uma serpente de cobre no deserto. Todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Benção, tranquilo. Lá na frente, na época de Josué já, Deus fala para Josué, vai lá de novo naquele lugar onde está a serpente e destrói ela. Ô louco, não é... Você mesmo que mandou. O senhor mesmo que mandou construir. Não mas o povo agora está adorando ela e chamando ela de Neustã. Veja só. Deus jamais, não existe esse texto, nenhum momento, nem do Antigo nem do Novo Testamento, onde Deus fala, não, tá tudo bem, deixa a Diana dos Efésios aí. Eu ia falar agora. Deixa a Artemis aí. Deixa essa rapaziada. Deixa o Baal. Deixa essa galera aí. Eles são falsos mesmo. Não. Eles, na sua natureza, de Deus. Na sua natureza, eles realmente não são. Mas eles falsamente vão tomando esses lugares, né? Como a gente vai falar da semana que vem, por exemplo, do mercado. O que se torna isso? Porque assim, na antessala do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui do quê? De uma guerra. Tá? De uma guerra que é estabelecida em nossos corações pela nossa atenção. Atenção. Eu acho que a ferramenta que... É a ferramenta que ele usa é o prazer, a dopamina.
Essa aí. Né? Então, ou seja, porque é a melhor forma de diminuir o seu senso crítico. Quanto mais prazer você tiver, menos crítico você vai ser. E dou uma coisa sobre prazer, não é só aquele prazer sensorial que a gente talvez está pensando aqui. Mas existem vários níveis de prazer. Por exemplo, vamos colocar aqui na nossa praia aqui. Entendeu? Sou chamado para pregar, para falar numa conferência num lugar grande. E isso aí, eu sei do que eu tô falando. Isso aí toca o ser humano. Não me toca, não. Toca sim, senhor. Toca o seu ego. Isso aí toca o ser humano de uma maneira que talvez ele, por exemplo, não tenha... veja só o que eu vou dizer. Ele não tenha prazer com os amigos, de ir na praia, de soltar uma pipa, de pular de paraquedas, mas ele tem prazer de estar naquela plataforma. Ele tem prazer de ser reconhecido. Exatamente. Existem outras... Então, cara, aquilo ali... Ele vai muitas vezes, agora, aonde que pega... Ele vai, como vocês falaram, todos nós falamos, ele vai diminuir, ele vai empobrecer a mensagem, o que é. Porque se ele entregar o círculo que trabalha com entretenimento, vai cortar ele fora. Porque o entretenimento é como vamos dizer, é como um circo, é como uma temporada de shows de uma banda. Vamos pensar assim. Então ela vai na cidade X, aplauso. Na cidade Y, aplauso. Ela vai numa cidade tal, com um público X, ela fala uns negócios, canta as músicas que as pessoas não gostam. Aí aquele cara que contratou não contrata mais e vai passar essa mensagem para os outros. Eu vim aqui, o cara não cantou as músicas, ele falou umas coisas que não devia falar. Então existe, veja só, dentro dos domínios desse Deus do entretenimento, todo um lobby de, é o seguinte, cara, você vem na minha, eu vou na sua, tomo um dinheiro pra você, tomo um dinheiro pra mim, você levanta a minha bola, eu levanto a sua bola, tudo, entendeu? A gente vai criando uma agência de espetáculos religiosos. Isso é um que funciona. Isso é tudo no espírito, né? Lógico. Ele começa lá, mas ele já deu luz aqui faz tempo, entendeu? Hoje você vai ver... porque assim, esses caras estão falando um monte de coisa... Que doideira. Não. Existem dados. É só pegar em qualquer lugar, né? A quantidade, por exemplo, de tempo. Você pode fazer se você for uma pessoa sincera, você pode fazer isso com você mesmo. A quantidade de tempo que você demanda diariamente para Deus. E eu falei uma frase aqui, e eu já quero pegar esse gancho. Quando eu falei uma guerra por atenção, não é que Deus é um carente. Me dá atenção para mim. Não é isso. A atenção que nós devemos dar para Deus é para que Ele nos transforme. E não sabe, assim, um Deus carente que quer minha atenção, tem que estar cantando para Ele. É só você parar para pensar. Tipo assim, se todas as culturas, o ativo, a atenção é primordial, então alguma coisa tem aí. Tem, e de valor. Senão ela não seria perpétua durante a história. Se você, hoje em dia, né, o maior ativo hoje em dia é aprender a sua atenção. É onde a gente consegue vender as pessoas conseguem vender o máximo de produto, entreter você, te dar prazer, vai te manter preso em determinada plataforma, fazendo determinada coisa. Sociais. Ou seja, a atenção sempre foi. E o caminho do sensorial sempre foi a forma de prender aquela pessoa ali dentro. Causando... Imagina que se eu der um bombardeio de estímulo sensorial no seu cérebro, você vai ficar com letargia para pensar. Logo você fica emburrece mesmo. Fica muito mais fácil de manipular. Por exemplo, a leitura. A leitura é um entretenimento. Você pode pegar um livro de ficção, de história, em quadrinho, seja, mas ainda assim você está exercitando sinapses neurais lendo, né? Tentando o seu cérebro interpretando aqueles caracteres. Porém, se eu tiro isso de você, coloco conteúdo que não te agrega nada, logo menos sinapses neurais são construídas. Logo você está ficando mais burro. Né? Então, quanto mais dopaminérgico for, mais entorpecido a pessoa fica. E é legal, você falou uma coisa do psique humano. Porque assim, há o consciente... Há o que é entorpecido com o entretenimento conscientemente e o que é inconsciente. Sim. Ele não sabe que ele está dançando essa valsa. Sim. Ele está indo achando que está num lugar e ele está indo para outro. Sim. Certo? E há o consciente.
Da mesma forma de quem está na frente, de quem está ministrando, o cara também está consciente. Fala assim, nós não podemos perder, não temos que cercar o frango aqui, não pode escapar da nossa mão aqui, porque senão a gente... Porque cai no outro Deus. O culto... Que é o financeiro. Eu acho que isso acabou entrando para dentro do culto a partir do ponto, né, que houve um empobrecimento do que é Deus. Quando houve um empobrecimento do que é sagrado, o sagrado passou a ser aquilo que é construído pelos meus desejos, né? Os pingentes de ouros que eu vou dando. Aquilo que as pessoas estão dando valor no momento. Sim. O que as pessoas querem agora, pra gente mantê-las aqui. Isso. Porque Deus já não tá ali. O que tá ali é um desejo. Entretê-las ali. Exatamente. Justamente. Então, tipo, o que nós precisamos fazer agora, cara? Qual que é a moda da vez? Isso é muito interessante que você falou, porque quando a gente trabalha dessa maneira, veja só, o entretenimento ele tem um vencimento. Sim. Aquilo ali é legal naquela semana. Isso. Aquela dose de dopamina, aquela novidade é legal naquela semana. Mas depois eu tenho que inventar uma outra coisa, eu tenho que trazer uma outra atração. Vocês estão falando muito da questão do cérebro, né? Eu vi um documentário um tempo atrás, como funciona o cérebro, na Netflix, se eu muito me engano, no YouTube, não sei. E falava como que um ilusionista trabalha. Eu achei aquilo ali fantástico, né? O mágico, né? Os ilusionistas. Baseado, assim, basicamente, melhor dizendo, uma habilidade manual. A hora que ele ergue a mão aqui, né? Na frente aqui, por exemplo, ele fala assim, olha isso aqui, eu vou transformar isso aqui numa nota. Ele começa a manusear, os nossos olhos se focam no movimento das mãos dele. E o nosso cérebro não foca em dois lugares ao mesmo tempo. Ele tem que fazer um foco, depois outro foco. Então, quando ele está manuseando isso daqui, ele está fazendo uma outra coisa aqui. Só que nós não percebemos. E daqui a pouco ele fala, tá vendo essa nota? Esse papel virou uma nota de R$100. As pessoas, meu Deus, como que você fez isso? Aquilo é um truque. Ele não está fazendo magia de verdade. Ele está fazendo um truque. Mas como ele fez aquele truque? Ele atraiu a nossa atenção, o nosso cérebro, o foco, né? Para aquele momento. Olha para cá, ó, para minha mão. Olha o que eu vou fazer. Enquanto isso, ele tirava, né, uma carta, enfim, uma nota de algum outro lugar não perceptível. Esse documentário é interessante que eles fazem os truques na frente e você assiste 3 vezes e fala, cara, como é que eu não vi que o cara passou aqui atrás? Então é a mesma coisa. Enquanto nós estamos, né, nas questões da espiritualidade, da igreja, está acontecendo um monte de coisa pirotécnica aos domingos, nas conferências e tal. Enquanto isso, tem uma outra coisa que nós não estamos percebendo por causa do foco, acontecendo por trás. O gatilho, eu acho que o maior, a isca maior, né, dentro do meio cristão é a carência, né? Você tem... A maioria das pessoas que vão na igreja, a gente falou que elas vão ali buscando um entretenimento e tal, né? Um clube social, mas também elas vão necessitadas, né? Então se você chega ali, tem um show ali pirotécnico, com luz, som, uma figura de autoridade falando, né? São exemplos claros de hipnose também. E você fala pra pessoa naquele ambiente ali que a necessidade dela vai ser atendida, ela vai dar tudo o que você pedir. Sim. Até tem um documentário do Benny Hinn, né? Sim, antigo. É antigo pra caramba, que os caras foram passando em vários lugares onde os milagres foram feitos. E não eram milagres, né? Ou seja, e se você for ver a cruzada do cara, era totalmente pirotécnica. Agora tem uma coisa interessante, você falou, esse documentário é um documentário antigo, eu já assisti ele, realmente ele existe, tá? Não estão falando aqui abobrinha. Agora é uma coisa, quando esse documentário foi lançado, ele foi altamente criticado, adivinha por quem? Pelos próprios cristãos. Pelas pessoas que ele estava enganando. Ou seja, estamos mostrando aqui uma prova que aquele cara ali que era o paralítico, ele não foi curado nada. Tá aqui, ó. Ah, não. Você tá se lançando contra a obra do Senhor. Isso aí é inacreditável. É o mito da caverna de Platão, né? É inacreditável. Todo mundo vivendo dentro de uma caverna, olhando pra sombra e achando que a sombra é a realidade. Justo. A partir do momento que uma pessoa vê um feixe de luz e enxerga o mundo real, e vira e fala assim, cara, o que nós estamos vendo aqui é sombra, não é real não, cara. As pessoas que estão ali presas naquilo querem matar quem despertou. Exatamente. Então, assim,
a gente não tá colocando na balança, a gente não tá pondo nessa conta aí, tem muita coisa que falta pôr nessa conta aí. Muito. Em relação ao entretenimento, né? Diga-nos, Brisa. Pouco tempo para falar sobre isso, enfim, o negócio é profundo. O que eu tava falando de consciente e subconsciente é de pessoas que, assim, caminhando pro abismo sem saber, tá vendo uma ponte ali na frente, mas não tem. Mas é aquele lance da dopamina, cara. Muito estímulo deixa a pessoa cega. Exatamente isso que eu queria chegar, deixa a pessoa cega. É. Agora, eu tô filtrando isso que vocês estão falando, até que o Vitorelli falou, e tô levando mais pro lado, né, das comunidades cristãs. Eu tô tentando enxergar espiritualmente esse mundo espiritual do Deus do entretenimento dentro das igrejas, cara. Né? Mas eu creio que na igreja, cara, ela trabalha dentro das questões das necessidades humanas mesmo, sabe? Porque a igreja, ela é a verdadeira, um reduto de esperança. Então, quando você chega lá com a sua dor, você vai ser recebido ali, né? E deveria ser recebido por pessoas que realmente têm o Espírito Santo e querem levar a cura para você. Aí tem uma coisa muito interessante que você falou. Quando você tá os problemas que todos nós temos, as dores, as dificuldades que todos nós temos, e você procura esse local, você já tá, por causa de todas essas coisas, o seu nível de critério baixa. É vulnerável. Então, cara, eu quero mesmo um abraço. Cara, o cara vai tacar cocô de cavalo em nós aí. Não, mas eu quero um abraço. Porque hoje eu não tô bem. Eu quero ir lá. O seu nível de critério do que está acontecendo realmente, ele baixa. A guarda baixa. E a gente vem de uma sociedade cada vez mais ansiosa, cada vez mais problemática. É essas coisas que eu queria colocar na balança. A sociedade vulnerável. Vulnerável. A carência. A carência. Bebê reborn. Não fala de bebê reborn. Não fala de bebê reborn. Porque o bebê reborn é o seguinte. Pai de pet. Vamos fazer um parênteses. Sabe o que você falou do bebê? O bebê reborn, ele tem mais QI de quem compra ele. Vamos para isso. Vai ter o programa do Reborn. Então é o seguinte, vai ter o programa do Reborn. Senão era... porque era Barbie, né? Era Barbie, agora é Reborn. Então é o seguinte, a carência. Ou seja, nós estamos Bebê com recheados de problemas existenciais e todos eles são resolvidos em Cristo. Todos. E aí você faz a volta de novo e olha de novo a plateia. Cara, mas tá 10 anos e não foi resolvido? Peraí. O evangelho, ele busca trazer uma consciência mais no agora. Mais centrada no agora. Até a própria prática do evangelho, né, que é leitura, ela por si só, ler por si só, te traz mais pro presente do que te deixa no ausente, né, no modo offline. Agora, quanto mais o entretenimento ele é de pobre na sua compreensão, mais aéreo você fica. Então, imagina a quantidade de conteúdo que a gente tem na sociedade que deixa as pessoas aéreas, né? E chega dentro da igreja, onde deveriam trazê-las para agora, você joga elas mais pro mundo da fantasia. Agora vamos botar mais uma azeitona. O Brisa queria falar, Cris. Não, tá, ele falou, né, o Vitorelli falou do Saul e do Moisés. Moisés e Arão, sim. Moisés e Arão lá do entretenimento. Sim. Agora eu pergunto para vocês. Pergunta de milhão. Pergunta de milhão, não. Perdi 1 milhão. Eu pergunto para vocês. Eu fiz a pergunta pro Vitorelli. Ele deu uma resposta, até gostei da resposta, mas eu pergunto para vocês dois. Na opinião de vocês, qual é a consequência? Boa. Qual que é a consequência, cara, desse povo todo tá caminhando numa direção? Porque é o seguinte, eu tava conversando com o Cris, eu tô seguindo um cara aí, que é um Tassos Licurgo, que é um cara muito bom, né? Muito bom. Apologeta. Inclusive, eu quero tentar trazer ele aqui. Apologeta. Aí é o seguinte, ele diz que é o seguinte, você trouxe muito bem essa sombra. Vai lá, você, sobe no monte, Jesus subiu e nós estamos vendo. Você trouxe esse link. E o Tassos falou essa semana que os deuses lá de trás, cara,
Eles não estão adormecidos, eles estão de novo aí, ó. Sim, claro. Eles estão aparecendo aí. Eles trocaram de roupa. Eles trocaram de roupa. Eles vieram uma outra roupagem. Eu estava falando com isso ontem. Sim. Trocaram de roupa. Cara, interessante. Pode. Não, eu quero que depois eles respondam. Quais são as consequências disso? Sim, é interessante. Eu só preciso refazer esse raciocínio. O grande problema nosso é que nós temos uma Bíblia, né? Entre aspas. Uma Bíblia. Entre aspas. Por quê? Porque ali está a revelação da pessoa e do desejo dessa pessoa. E como que ela quer que sejam as coisas. Que ela quer que sejam as coisas. Tá claro, não adianta, mas tudo bem. É o que está ali. Se você for a este livro, você vai ver que nunca nada ficou por isso mesmo. Não tem isso. Não, de boa. Depois não a existe. gente vê. Não existe. Você faz alguma coisa boa, se você plantar boa semente, você vai colher um bom fruto. Se você plantar má semente, você vai colher mau fruto. Tá escrito, não adianta. Não tem esse negócio de, não, deixa quieto, deixa pra lá. Não, sempre tem isso aí. Dito isso, que tá fundamentado lá, você vai ver que nunca houve trégua. Eu já falei aqui, nunca houve trégua. Nenhum tipo de espaço ou concessão, como diz lá em 2 Coríntios 6, se eu não me engano, não há. Que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Não tem. Não tem acordo. E Deus passou isso para os seus representantes durante os séculos, para que eles também combatessem. Paulo combateu, João combateu, Pedro combateu, o Elias confrontou o Baal e todo mundo, entendeu? O Sansão, o Dagon, enfim. É interessante que durante a narrativa bíblica, né, sempre brotam alguns tipos de nomes que traziam N características de deuses falsos. E hoje nós trazemos aqui nesse podcast para que você, na verdade, ore e pesquise mais. Isso aqui não está matando o assunto. Não estamos aqui em 2 horas matar um assunto tão profundo quanto esse. Mas que você ore e comece a discernir e pesquisar mais sobre isso. Porque a questão é a seguinte: ou eu estou aliançado com isso e nem percebi, ou está aliançado e nem percebi. Beleza? Aí, voltou o servidor do Instagram aí, né? Tamo lá. Daqui a pouco você vai ver o programa na íntegra, mas pode ir lá no Eu Sou Cris Petra lá que nós estamos transmitindo. Beleza? Ou seja, o que eu tava falando mesmo? Eu me perdi agora. Aí, ó, tá vendo? A profundidade disso aqui, que não dá pra... Sim. Então, o nosso convite aqui é a reflexão mais profunda. É ir atrás. Por quê? Porque senão nós todos podemos ser parte, né, financiadora de tempo, de recursos dessas coisas, desses caras. Mas eu creio que a gente exatamente porque não tratamos, né? Por exemplo, assim, ninguém te obriga a ficar 2 horas consumindo um conteúdo. Claro que não. Ninguém te obriga a ficar dando scroll em infinito nos vídeos do Instagram ou qualquer outra plataforma. Porém, ele trabalha dentro daquilo que você quer, aquilo que a gente falou, né? São o bezerro, ele é construído gatilho. Dos tesouros que eu dei, né? Dos meus penduricalhos. Ou seja, o que eu acho que a forma de você não ser pego é trabalhar as suas carências. Sim. A sua necessidade de aprovação, né, de reconhecimento, a sua carência, que deveriam ser supridas em Deus, deveriam ser trabalhadas para que você atingisse uma maturidade emocional, mental, espiritual, é a forma que você tem para defender dessas coisas. Incluindo aí que antes ainda dessas coisas que você colocou, eu preciso primeiro perceber. Exato. Eu preciso discernir. Opa! Cara, e aí voltamos mais um ponto atrás. Você vai ver nos tentáculos como eles vão se aprofundando, vão se abrindo para um monte de cantos, né? Okay, fazer só um gancho aqui, um adendo, Cris. Isso que você acabou de falar de percepção. Uma das coisas, isso também se der uma gugada aí você vai perceber. Uma das coisas, você vai acabar encontrando um dos efeitos que como eu posso dizer, que o excesso, né, de entretenimento causa é exatamente a dificuldade de percepção de si mesmo e do mundo à sua volta.
A pessoa passa a acreditar que talvez aquilo que ela assistiu por tempo indeterminado ali, vamos pôr como parâmetro o Instagram, ela passa a acreditar que a vida realmente é como as pessoas postam. Então a capacidade, a capacidade dela de discernimento foi danificada. Então, é aí que tá. Aí que tem uma frase, eu vou deixar uma frase e também vou deixar essa daqui, que é o seguinte: era para que a igreja fosse um local de treinamento e não de entretenimento. Sim. A minha percepção é danificada, as nossas percepções, nosso discernimento é danificado quando lá atrás isso é mexido ou trocado ou enfraquecido. Por quê? Eu deveria estar ali, né? E eu quero dizer que não é só treinar a Bíblia, falar versículo de cor, aprender a pregar. Não. É descobrir a mim mesmo. Sim. Através da Escritura, através do Espírito Santo. E aí, realmente, voltando à questão do Saul, uma das coisas que acontece pela qual Saul é rejeitado é essa. Que Deus fala, você vai lá e mata todo mundo que tem lá, os inimigos, né? Se não me engano, são os amalequitas. Mata todo mundo, aqueles caras lá. E não quero saber mais ninguém. Aí ele traz despojo, ele traz o rei Agag. E não mata o rei. Então, o que acontece? Por que ele foi rejeitado? Atenção, por que ele foi rejeitado? Por quê, querido? Porque ele não perseguiu os inimigos todos até o fim. Ele deixou uns lá. Então eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com um doce, com sei lá, eu tenho algum problema. E já identifiquei biblicamente, através do discernimento, que desagrada a Deus e acaba com a minha vida, inclusive. Não é só uma questão do espírito, não. Ainda que fosse. Mas eu não caço esses caras. Eu não me coloco, cara, esse cara é meu inimigo em potencial e tá destruindo a minha vida, roubando o meu tempo, roubando a minha adoração a Deus, roubando a minha vida frutífera. Você não luta com ele. Eu não luto, eu caço alguns. Todo mundo fala do Davi gigante. Davi matou o gigante, matou o Golias, beleza. Só que depois que Davi se torna rei sobre todo Israel, Deus fala assim, tem mais gigante aí, viu? Você lá. Tem mais gigante andando aí, eu quero que você casse todos. Mas sabe por que é difícil, Cris? Difícil que eu tô falando entre aspas. Por que é difícil das pessoas caçarem seus inimigos? Porque o gigante, como você citou, ele tem uma espada, um escudo e ele é meu inimigo declarado. Mas nesse caso é prazeroso, cara. Wellington. Você lutar contra o que te dá prazer é muito difícil. Primeiro, para identificar. Segundo, para você mudar esse hábito. Porque às vezes você tá vivendo isso aí tipo há 30 anos. Mas é que tá. Se nós estivéssemos, né, no modo geral falando, sendo treinados e aperfeiçoados, como tá sendo dito, nós teríamos o poder de quebrar o poder do prazer, que é outro Deus, inclusive. Aquilo que eu gosto, tem gostos. Todos nós temos gostos sensoriais, enfim. Mas muitos deles são danosos e pecaminosos. Duas coisas. Mas são prazerosos. Certo? Aí é o seguinte, como eu vou vencer isso se é algo prazeroso? Só tem uma maneira. De eu aprender, de eu saber, de eu aprender para que eu seja treinado a discernir todas essas coisas e receber um prazer que é maior que esse. Sim. Só existe essa maneira. Só existe essa maneira. Agora, tudo isso está sendo o quê? Retirado de pauta pra gente trazer um cara lá, sei lá, o cara vai falar né com cré no domingo, né, não sei lá que dia, eu toco uma música também que não sei o quê, todo mundo ali sai entretido, vamos pra pizzaria, na segunda-feira façamos de conta que aquele pouquinho que nos foi dado também, e a gente vive a nossa semana como se Deus não existisse. E tem uma coisa no meio disso aí também, de coisas que não são entretenimento e que eu faço tornar um entretenimento. Dá-nos exemplos, Brisa. Por exemplo, você vai falar da igreja, tá? Porque não tem como eu falar da igreja, porque eu sou igreja. Estamos falando de nós mesmo. Falar de nós. Eu vou na igreja com um propósito, certo? Tem um propósito para ir lá. Até então, eu não tenho aquilo como um entretenimento. Para mim não é entretenimento. Ainda que eu fale, eu vou lá ver os irmãos no domingo, comer uma pizza depois, me entreter, ainda que eu faça isso inconsciente. Hoje, depois aqui vai ter uma pizza só para eu saber. Você quer se entreter? Sim.
Ele já falou. É o seguinte, coisas que não são entretenimento e que nós tornamos, por exemplo, o trabalho. Tem gente que tem prazer no trabalho. Ou não? Não, deve ter, com certeza. Com certeza. Sim. Mas aí eu acredito que esse prazer ele acaba sendo criado com subterfúgio de fuga. Já tem um outro problema que, assim, não é comum, quero dizer, não é comum do ser humano gostar, ter prazer no seu trabalho, a não ser que ele já seja um cara que tem outros gostos e depende do trabalho também. Hiperfoco. Mas ele pode se sentir realizado ali e por isso sentir prazer de estar ali, porque ele está fugindo de uma outra coisa. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Era para que nós tivéssemos prazer de estar em família. Sim. Mas tem gente que perdeu o prazer de estar em família, mas ele precisa colocar ele precisa criar um outro prazer, uma outra fonte de prazer no lugar. Então, às vezes, pode ser que o trabalho dele... É aí que a gente falou que ele é pego pelas carências. Imagina que eu joguei uma isca no mar. Tem muitos peixes. Quem vai morder? Quem se sentir atraído. E a isca aqui é exatamente trabalhar em cima da sua carência. E quando você vem, eu te dou aquele estímulo máximo de dopamina. Eu encontrei meu lugar. Só que esse lugar não é Cristo, esse lugar nem é o Evangelho. E ali você começa a se perder. E aquela energia que você deveria gastar para adorar a Deus e servir a Deus, está sendo gasto para outra pessoa. Alguém está recebendo isso. Como o Cristiano falou, de graça não é. De graça não é. É o que o Cris sempre fala. Se nós estivéssemos aqui confrontando alguém nesse aspecto, né? Se nós estivéssemos confrontando alguém nesse aspecto, a palavra final é o quê? Tem Cristo, revela a verdade. É o que no meio de tudo isso aí, de tudo que nós falamos, tem esse negócio que você falou que chama Bíblia. Eu acho que se revelar a Cristo, ele trabalha dentro do quesito da seguinte forma. Isso que você está consumindo aí, ele te transforma, né, em um ser humano mais próximo de Cristo? Melhor? Ou ele te emburrece, ou ele te endoece, ou ele te transforma na sua pior versão. Se nós fôssemos peneirar hoje a igreja brasileira, quantos por cento? Então, falando dessa questão de números, né, que são dados, qualquer um pode puxar no Google aí, e não é de hoje, vamos falar um pouco mais das consequências. Parece que ainda está... Olha, se não tivesse nenhuma consequência humana, física, ainda seria abominável diante de Deus. Só quero dizer isso. 2. Mas ainda caminha para um lugar pior que a abominação, que é o dano. Por exemplo, eu tenho falado já com amigos aqui e outros lugares, pessoas que, por exemplo, estão na obra missionária, estão na frente missionária mundial. Estão em aldeias indígenas, estão em locais ermos, né, distantes. Essa pessoa ela precisa, para estar ali, de algumas coisas. Por exemplo, ela precisa, em muitos casos, de um financiamento por parte de organizações ou da igreja, ou famílias, quem quer que seja. Para quê? Para que ela tenha um custeio, por exemplo, da passagem para ela ir para lá, ou de uma questão de alimentos para que ela possa sobreviver, e outros tipos de coisas que podem ser compradas para que ela faça, né, a obra missionária que a gente chama ali naquele local lá do interior da China, onde quer que seja, certo? Eu já estive lá algumas vezes, eu sei do que eu estou falando. Encontrei um monte de gente, né, que deixou os seus prazeres naturais como família, o conforto do seu próprio país e foi lá meter as caras lá, porque tem um chamado, etc e tal, e tudo. E aí o que acontece? Essas pessoas sofrem um abandono no campo missionário. Não tem ninguém não tem um fulano para mandar um WhatsApp pro cara, para fazer uma oração para ele, ou para mandar um dinheiro, alguma coisa para ele poder comer. É porque o ativo tempo está sendo gasto em outro lugar. Por quê? Porque as pessoas estão mal. Não. É porque eu já caí na teia da aranha do entretenimento. Eu já estou entretido em outro lugar. Porque o show, mais um show, o 10º, 90º show gospel que vai acontecer em tal lugar, eu tenho que pagar. Eu tenho que gastar tempo.
eu tenho que ficar gritando. Gastar dinheiro. Eu tenho que gastar dinheiro. E não é pouco. Nós não estamos falando aqui de número, 10 reais. Não. Pegue aí no Google aí e veja quanto que custa isso, entendeu? Porque se aquele dinheiro que a Bíblia diz que deveria ter ido para lá, não foi para lá. Por quê? Porque eu gastei com outra coisa. Ou seja, esse Deus entretenimento, quero que vocês entendam isso daqui, ele mexe com a estrutura base de toda a nossa vida. Não é um detalhe, não, isso é muito legal. Não. Entendeu? Por quê? Porque ele mexe em todo o nosso entendimento do outro, porque assim, era biblicamente, como irmãos, reino de Deus, eu gastar um tempo com você. É para gastar tempo com você, mas eu não vou gastar tempo com você porque não me é prazeroso. Meu prazer é o quê? Assistir o 90º capítulo da série que nunca termina. 10 anos passando aquela série lá. Então eu não gasto tempo com você. Eu durmo no sofá, mas não gasto. Mas o Netflix é pago, mas o show é tudo pago, é tudo com dinheiro, que aquilo ali está causando dano direto. Né? A gente vai falar isso mais com propriedade nos outros podcasts, mas assim, cara, cadê os orfanatos? Cadê as organizações de cuidado gerenciadas por nós? Não tá rolando. Mas tem lá não sei na onde, na cidade. Mas é muito esparso, é muito pequeno diante do poderio de gente, de tempo e de riqueza que nós temos. Porque essas coisas não trabalham, né? Elas não dão retorno, elas dão trabalho. Exatamente, dão trabalho. Então Deus Entretenimento vem, traz alguma coisa prazerosa, ainda que seja dentro do nosso próprio campo. A gente vai lá, financia, tem um sacerdote que é o cara que é o ilusionista, ele vai fazer ilusões, entendeu? Cara, é uma coisa que sempre me incomoda, né? Passando aqui pelas cidades onde a gente está, cara, a gente vê a realidade nua e crua nas ruas da nossa cidade. Pessoas literalmente gritando de dores espirituais, de fome, de tanto tipo de coisa. E a gente passa do lado e a gente está sendo, como é que chama? Endurecido de uma certa maneira. Você vicia naquele entretenimento e você Eu acho que o ponto aí também, que você falou, né? Por exemplo, se fizéssemos um cálculo rápido aqui, só na cidade de Taubaté, se nós pegássemos todas as igrejas que tem e falamos assim, vamos fazer uma ação de 1 ano, um plano de 1 ano para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, gastando nosso ativo de dinheiro, tempo, né, os nossos recursos para isso. Seria potencialmente possível de solucionar o problema. Sim, solucionar sim. Solucionar o problema. Tipo assim, acabou o problema, né? Depois de fazer a ação, fazer ali a manutenção, mas solucionar o problema. Mas o grande lance aqui vai ficar no quem que vai ser o nome que fez isso. Aí é o Deus celebridade. Qual que é a bandeira que vai ser levantada? Porque você tem aquela... Tem que ter um dono, né? Dentro do que nós estamos falando aqui, o ativo do pertencimento. Então você passa, você vê o irmão X fazendo uma ação na igreja dele, mas não é do seu time. Não é a sua bandeira. Não é a sua identidade. Então você não pode juntar força, né? Então uma das formas de você conseguir minar uma grande potência é você dividir ela. Justo. Então se você divide todo mundo com um pedaço da verdade, putz, a igreja lá agora pintou a parede de tal cor, nós também tem que pintar, porque daí senão os jovens estão saindo daqui e vão para lá, o grupo tá saindo daqui, ou seja, quem tem mais a oferecer é que vai arrebanhar a atenção vai se transformar em recurso, e recurso faz a gente ficar mais poderoso. Qual é o nome disso? Rico. Qual que é o nome disso? Bezerro de ouro. Entretenimento. Os jovens estão saindo daqui, estão indo para lá. Mas por que os jovens estão saindo daqui? Porque lá é mais legal. É mais legal. É mais legal. Lá é mais legal, lá é gostoso, lá é da hora. Então, o Deus do entretenimento, ele não é um Deus, você está percebendo aí, né? Ele não é um Deus inofensivo. Espírito. É um espírito desse mundo. Ele não é um Deus, entre aspas, Deus inofensivo. Ele não é qualquer coisa. Entendeu? Ele não é, não, tá tudo bem. Deus não olha para ele como qualquer um. Não, tá de boa, deixa ele aí, coitado dele. Não, tá bom? Então a gente já tá partindo aí para nossos últimos minutos, onde a gente vai dar um sprint. Do grego, Baco, né?
Justamente. O vinho lá, o Pan, Baco, esses caras, tudo capiruta aí. Eu quero falar agora dos nossos patrocinadores. Você já falou? Agora eu vou falar um pouco sobre esse cara. Já falou, esse turma do ar-condicionado aí. Quero falar sobre o Canopus, essa empresa maravilhosa. Você que precisa, né, de seguro, cartas contempladas, seguro para imóveis, consórcios, né, uma das maneiras mais fáceis de você adquirir o seu imóvel, o carro, enfim, tudo aquilo que você precisar através de um consórcio. E um dos nossos parceiros aqui é a Canop Consórcios. Nós agradecemos, temos aí os contatos, vai também ficar os links vão ficar na descrição do vídeo e etc e tal. E também quero falar da Galvão Negócios Imobiliários. Você que quer alugar, você que quer vender, você que quer comprar casa, apartamento, lançamentos, apartamentos na planta, Vale do Paraíba, Litoral, Serra da Mantiqueira, entre em contato com a Galvão Negócios Imobiliários e com certeza você vai ser bem atendido e o seu sonho vai se realizar. Tá bom? E também aí temos a Torch Studios. Tudo que você precisar para mídias sociais, redes sociais, né? Site, criação, enfim, todo tipo de tecnologia para alavancar o seu negócio através da internet, nas redes sociais. Entre em contato com a Torch Studios. E para finalizar aqui, Rodrigo Torre. Top sacolas personalizadas. Top sacolas. O nosso amigo Charles. Se você é um comerciante ou, enfim, de qualquer nicho, você vai precisar dessas sacolinhas aí, ó. Personalizadas, né, para o seu negócio, do tamanho do seu negócio. Embrulhar Entre em contato conosco, embrulhar sobre o Dia dos Namorados chegando. É isso aí. Me olha, não. Dia dos Namorados chegando, né? Então, vamos dar um sprint agora. Nós temos aí alguns poucos minutos, 15, algumas coisas minutos. Vamos dar uns 20 minutos. Vamos dar um sprint. Vamos agora dar aquela mais no finalzinho. Espremida na coisa. O sprint final, o cara da bicicleta lá, o malharoso. Não, é agora, porque a gente tem que dar uma. Tem que botar tem que apertar mais esse bicho para ele ficar mais. Como dizia um amigo meu, soprar a ferida não adianta, tem que arrancar o berne. Olha aí. Apertar. Isso aqui é filosofia, filosofia. Porque assoprar a ferida, podcast é filosofia, assoprar a ferida vai aliviar. Mas para curar tem que apertar, arrancar o berne, né? Essa é a verdade. Pra ferida não adianta. Temos que apertar, arrancar o berne. Isso aqui é coisa. Isso aqui é coisa do Toninho Brizola. Não, aqui é outro nível. Aqui é outro nível, aqui é coisa do meu avô. Deixa eu falar uma coisa. Você já falou dos patrocinadores todos? Já dos falei 3? de todos eles. Eu também já falei dos meus, dos nossos patrocinadores. Né? Muito obrigado. E eu queria que no final, né, antes, aí uns 5 minutos já desse um spoiler. Um spoiler vai ter. Virada próxima semana que vem. Qual é o próximo Deus? Não, a gente tá ídolo, falando, né? A gente tá falando de Deus, o próximo principado que nós vamos falar, né? Porque exatamente. A Bíblia dá nome para essas questões. Nós não estamos usando aqui o nome de nomenclatura Deus, o ídolos, mas na verdade são ação realmente de principados. Por quê? Porque eles trabalham influência. Eles trabalham a implantação de uma nova cultura, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de agir. Isso aí não é qualquer coisa. É o que você falou. Porque na contramão é o reino de Deus. Você falou, como nós somos vulneráveis, né? O ser humano totalmente vulnerável. Se você não mata o cabeça, você falou, né? Pô, eu vou lá, não, esse aqui deixa. Esse aqui não pega nada, esse aqui não. Se você não arrumar, se você não tiver uma maneira de colocar algo maior naquilo, como é que você falou, Cris? Bom, foi a parte. Você falou que eu estou entretido com alguma coisa, eu tenho isso como válvula de escape. Se eu não sair desse nicho, uma coisa maior ainda, que seria assim. Não me recordo, mas assim, que fique claro, né? Alguns pontos principais aqui nesse podcast. Primeiro, eles existem, não é de hoje. Isso é coisa muito antiga. Então, eles vêm trocando de nome, vêm trocando de roupa, entendeu? Até os dias modernos. O objetivo desses espíritos modernos, esses espíritos do mundo, são atrair a nossa adoração e modificar as nossas ações. O tempo... O apóstolo Paulo ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, de boa vontade me gastarei
e me deixarei gastar ainda mais por causa de vocês. Mesmo que eu seja odiado de vocês, eu, contudo, amo-vos ainda mais. Você não consegue ver na escritura as pessoas perdendo tempo ou sendo entretidas com coisas banais. Eu quero dizer aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica, por favor. Ah, vamos lá em Campos do Jordão passear com a família. Não estou falando isso não. Isso aí é investimento no que a Bíblia diz que tem que ser. Não estou falando sobre isso. Ah, é proibido agora você assistir um jogo de futebol. Não, cara. O problema é você se entregar a essas paixões. Sim. O cara fanático, entendeu? E porque todo estádio aquilo é um culto. Você não sabe ainda, tá? Você que gosta de ficar e tal. Aquilo é culto, tá bom? Aquilo é um coliseu, uma história. Depois a gente traz de onde que vem. Bom, nada. É como assim? Eu tô andando na rua, tem uma bicicleta ali. Ah, é minha. Não, tem um dono isso aí. Alguém deixou aí. Você pode até levar, mas ela é de alguém. Então, tudo que existe pertence a alguém. Mas esse ponto que você falou do entretenimento como forma de transformação cultural, uma parte que seria legal de ser explorado. Porque essa é a ferramenta dele mesmo. Sempre foi. Então vamos agora. Né, de transformação cultural. Ou seja, transformar a maneira que um povo entende a realidade e interage com ela. Justo. Né? Esse é o ponto. Exatamente. Então, por exemplo, não lembro quem fala isso, mas se você olhar a música de um país, né, quanto mais pobre ela for, mais o comportamento das pessoas vão acompanhar essa construção. Né? Se visto o entretenimento como uma forma de expressão do ser, quanto mais pobre for a expressão, pior é aquela nação. Sim. Então, o objetivo, né, quando você olha para o evangelho, como a transformação cultural, a construção de uma nova cultura, era exatamente transformar aquela nação mais elevada espiritualmente, intelectualmente e filosoficamente. Entendendo que a cultura ela é o que acontece depois da entronização de Deus. Quem é o Deus? Sim. Da religião, vamos colocar assim. Conforme for a religião de um país, a partir dela nasce toda uma cultura. Sim. Temos exemplos no mundo inteiro isso aí. Você vai à Índia, tem os deuses. Antropologicamente falando. Sim, justamente. Você vai ao Islã, tem toda uma questão de cultura, de culinária, de fala, de roupa, de música, tudo a partir do quê? Da revelação de Alá. Ou seja, o reino de Deus é inaugurado, né? É revelado, inaugurado a partir de uma pessoa. Sim, até o entretenimento atual, né? Os filmes, né? De super-heróis, eles são arquétipos dos deuses antigos. Sim. Então tá tudo aí. Exato. Entendeu? Tá tudo aí formando uma nova cultura. Ou seja, a cultura do reino eu deveria me importar com você. O entretenimento me suga alguma parte disso para que eu não me importe tanto com você. Então, só deixar claro uma coisa e reforçar. É até bom você falar, porque às vezes as pessoas podem ver nós aqui como radicais, e não é. O entretenimento literal que nós estamos falando, você pode ir assistir uma partida de futebol, você pode surfar, você pode ir na praia, você pode jogar bola, você pode jogar taco na rua, você pode jogar bolinha de gude, se entreter do jeito que você quer. Nós não somos contra o entretenimento. O que nós estamos falando é a consequência que o entretenimento desse serzinho aí, que é o Deus do entretenimento dentro das igrejas, pode causar na sua vida. Sabe o que? Você colocou um ponto agora muito interessante. Quando a recreação, o refrigério, até o divertimento nosso se transforma em um ativo na mão do entretenimento. Em Quando? Quando não há contemplação. Você citou um exemplo aqui. Vou surfar, né? Vou lá na praia e você pega a sua prancha. Você está, né, de alguma maneira, se entregando a um momento de prazer, de alívio. Tá tudo certo. Só que se houver naquele momento contemplação de Deus, agradecer, tá ali na prancha no meio do mar, Deus, obrigado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui. Aí deu certo.
Aí deu certo. Você tá num momento de prazer, você tá num momento de entretendo refrigério. com o pai. Exatamente. Tá havendo a contemplação e o encontro divino. Agora, quando não tem isso... Entra outro no lugar dele. E você só entrega tempo, dinheiro e se entrega aqueles prazeres sem haver uma contemplação, sem haver um encontro. Não, mas ó... Aí perdeu. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você então, Cris. Como que eu aplico isso aí que você acabou de falar em coisas que... Não tem como se associar. Tipo assim, tô lendo um livro de ficção. Como que eu faço isso? Senhor, obrigado pro cara que escreveu esse livro aqui. Não, eu não vejo assim. Eu vejo, olha só, senhor, quanta mentira. Toda. É aquele negócio, não existe nada neutro. Não existe campo neutro. Sim, alguma coisa. Não tem campo neutro. É assim, vou pegar um livro ali de culinária. Entendeu? É, bom exemplo. Vou pegar um livro de culinária, entendeu? Cara, isso aqui, vamos dizer assim, não tem nada a ver, né, com crack. É. Como que eu pego aquilo ali, né, e posso ter uma conexão com Deus? Primeiro, na questão da culinária. Ela em si não tem nenhum pecado nenhum, ao contrário, é benção pra você aprender a cozinhar aí, né? Fazer comida aí. uma espaguete ao molho de gorgonzola. Não é, você errou aquela vez e colou todo mundo na cara. Entendeu? Não há nenhum problema. Agora, e também não tô falando assim, sabe? Você tá lendo livro de culinária, você começa a tremer, fechar os olhos. Deus, você fez a comida, obrigado. Não é isso. Contemplação é a minha consciência sempre estar ligada ao Criador. Eu posso ler um livro de ficção. Posso ler um livro de ficção, de qualquer coisa. Com certeza, a ficção é uma obra humana. Sim. E como obra humana, ela possui traços daquele humano e do seu criador. Eu estou falando das minhas próprias experiências. Isso você pode ver num filme, alguma outra coisa assim. É incrível isso aqui. Mas quando você tem se preocupa em gerar e manter essa conexão com o seu criador, eu falo por mim. Tudo que você olha, você quer encontrar uma conexão. Tem um cara aí, eu não vou citar o nome dele, mas ele fala uma frase muito interessante. Tudo fala. Tudo fala. Aí ele, né, tem as coisas lá, enfim, não vou entrar nessa questão, isso aí. Mas é verdade isso. Tudo está falando. A questão é que eu não estou, talvez, sintonizado, eu não estou ouvindo. Tudo tem uma mensagem. Seja coisa boa, e aí até tiro, mas e as mensagens das coisas ruins? Como que você decodifica? Você não absorve aquilo que é ruim. Você discerne aquilo que é ruim e porque é ruim é revelado bom. Porque eu acho que a gente entendeu aqui que o entretenimento ele é uma expressão do ser. Ponto. Então a gente tem que tentar fazer um degradê para que não fique tudo de Deus ou do diabo. Sim. Entendeu? Porque senão daí, né? Tudo que não for falado sobre Deus ou envolver o nome de Deus, e até isso deve ser filtrado, então logo, puxa, a maioria das coisas não vão ser mais consumidas. Então, qual que é esse degradê? Qual que é o meio termo do negócio? Sabe? A gente acabou de falar que existe o entretenimento que tem a expressão na ideia de transformação cultural, onde a ideia é realmente implantar pensamentos, mudar a filosofia, paradigmas. Eu acredito. E existe aquele entretenimento que o cara fez para contar uma história, entendeu? Passar uma informação. Eu acho que a única maneira de nós termos uma resposta para isso é irmos para um ponto no futuro. Ou um ponto no passado. Extremo do passado, extremo do futuro no tempo nosso. O que eu quero dizer? É dito, né, na palavra de Deus que houve um momento onde não havia pecado. O homem e a mulher estavam aqui. Sim. E haverá uma restauração e uma plenitude de todas as coisas num ponto que é futuro para nós. Sim. Eu acredito que somente olhando para esses dois extremos você tem essa resposta. Porque se há um degradê ou não há um degradê. Entendeu? Por exemplo, o que eu já ouvi. A Eva caiu na cilada lá porque o Adão arrumou alguma outra coisa para se entreter. Olha, desculpem. Não dá, né? Era cilada. Não, desculpe. Agora, no que a Bíblia diz sobre o reino eterno,
e completo de Deus que há de ser inaugurado, que tipo de entretenimento há lá? Será que nesse local, nesse tempo, nesse ambiente, vão existir essas coisas que nos entretêm hoje? Será que vai ter um humano, vai ter um de Deus e vai ter um degradê entre eles? Mas aí eu acho que não vai, exatamente porque não haverá mais a necessidade a carência em si. Porque a gente acabou de desenhar que o entretenimento, ele é a forma de expressão do ser e muitas vezes dessa descompressão. E aí eu volto no ponto que nós deveríamos, aí volta ao tentáculo passando, nós deveríamos estar gastando o nosso tempo em conhecer mais profundamente a Deus e nós mesmos através dele. Porque essa plenitude, ela é lógico que a plenitude de tudo ainda virá. Não, peraí. Mas nós deveríamos estar caminhando para ela. O problema é que o entretenimento tirou a caminhada. Não tá rolando a caminhada. Ele vai picando a caminhada. Não tá rolando. Eu tô apontado para um outro lugar. Eu não estou me preocupando ou buscando o entendimento dessas coisas. Ou seja, aí nunca vai rolar mesmo. E aí eu sempre vou ter que ter um degradê, porque sempre parece que tem uma reserva. Não pode ser 8 e 80, mas o tudo é sobre 8 ou 80. Nós que criamos os degradês, isso é a minha opinião, para que em algum lugar entre o preto e o branco, vai dando cinza, meio cinza, não sei o quê, eu acho um local de conforto para mim. Então como que o cristão vai lidar com os entretenimentos disponíveis para ele? Por exemplo, ir ao cinema. Então, eu sempre vou, quando eu tenho oportunidade. E volto a repetir. Em todo momento aqui, nós não estamos criticando a ida ao cinema. Eu acho que esse... Não estamos criticando a ida ao cinema, ao futebol. A questão é linkar o entretenimento com o nosso estilo de vida. E com o nosso comportamento. A questão é o seguinte, tudo que acaba... Seria isso? Não entendi, Brito. Linkar o nosso estilo de vida, nosso comportamento com o entretenimento, literalmente. E ao cinema. Como que a gente vai lidar com isso, então? Porque tipo, nisso acabou de desenhar. Então, o que eu falei. Eu creio nisso aqui que eu falei. Repita, por favor. Repita, por favor. Repita. Que existe... tudo é resumido entre 8 e 80. Tá? Não tem essa... Os degradês de uma cor para outra, de um número para o outro... São coisas que eu crio. São locais que nós criamos para conforto, porque a gente não se deixa... Dá uma estacionada. A gente não se deixa entregar pro mal, mas também não se entrega totalmente pro bem. Então a gente fica numa zona ali intermediária da coisa. Sim. Isso é minha percepção, tá? Sim. Então o que acontece? Você fala, inclusive, exatamente. A espiritualidade dessas criaturas, etc. Eles entram justamente aí. De dizer de alguma maneira para nós, ou fazer que a gente sinta que tá tudo bem. Você não ser 8 nem 80, 7,5, 5, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou seja, eu não estou criticando nenhuma dessas coisas diretamente, até porque eu também faço. Agora, uma coisa eu sei, eu tenho certeza absoluta disso aí na Bíblia e na minha própria vida, não sei quais são as experiências dos outros. Falando a minha opinião, o podcast ele é aberto para isso também. Que eu estou sendo roubado, estou sendo subtraído de alguma coisa através do entretenimento. E é o quê? O desenvolvimento da plenitude da pessoa de Cristo em mim. Eu não consigo... Alguém pode... tem uma passagem lá, beleza, volta atrás. Eu não consigo ver o Cristo num tipo de vida de recreação em detrimento das suas responsabilidades. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, eu vou no cinema, eu saio com a minha família, tudo bem. O que eu não posso, é me deixar dominar e estacionar naquele lugar. De achar que quero colocar isso aqui, que entre eu ir no cinema, que eu gosto de assistir um filme, e uma necessidade que Deus vem apresentar para mim no caminho da minha casa, a sala de cinema, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, que já aconteceu comigo, eu indo da minha casa para o cinema, ainda passei com meu filho lá no McDonald's e comi, depois eu no cinema. Esse é sempre o nosso programinha quando acontece. No meio do caminho, Deus mostrou para mim uma necessidade. Um exemplo meu, tá? Uma necessidade. Qual? Eu vi uma pessoa abrindo saco de lixo para pegar comida. Ela tinha 2 crianças da idade do meu filho. Eu tô falando eu. Eu não conseguiria e não consegui
ir lá assistir, comer o coisa e assistir o filme. Ah, é pecado eu comer um negócio que eu fiz? Não, estou dizendo isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não estou dizendo. Sim. É que no caminho entre um ponto e outro, o Espírito Santo falou com você. Houve uma necessidade que eu considero maior que a minha necessidade de comer um lanche e ir no cinema. Isso eu posso fazer outro dia até. Então, você está dizendo que uma vida totalmente dopaminérgica, onde a pessoa está ali inserida só no seu próprio prazer, no né? seu mundo. No seu mundo, um mundinho dela fechado ali, onde Deus não habita, né? Onde construir um bezerro de ouro para si, chamou ela de Deus, é onde está o pecado, onde está o erro. Ou seja, a pessoa ela tem uma vida onde Cristo é o centro, e ela caminha para isso, ela é ativa nisso, ela não é uma pessoa... É uma caminhada, é uma inativa. Isso não quer dizer que ela não possa assistir o filme dela, inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara, que ninguém aqui nessa sala, em nenhum lugar do mundo, é melhor que o outro no consoante aquilo que construiu, deixou de construir nisso. O que difere, todos nós somos pecadores, o que me difere, ou o que deveria me diferir entre mim e um cara X? Nós dois pecamos e carecemos de Deus. Então, qual é o diferencial? Ele comete a mesma coisa que eu. Aqui, ó. 2 canecas sei lá, um exemplo aqui, de cachaça pura. Nós dois estamos tomando. Você toma, para você é um prazer. Uma degustação. É bom. Para mim, eu também tô tomando. Mas para mim, é um combate violento. Por quê? Porque eu já recebi a revelação que eu não devo viver assim. O que difere um ao outro, em nenhum momento aqui nós estamos colocando, então vocês são melhor que as pessoas. Não, nós temos as mesmas, nós tropeçamos nas mesmas pedras. Só que é o seguinte, qual a diferença? Quando nós tropeçamos, dói mais. Muito. Então, quando o entretenimento ele causa a degradação da identidade, culpa, ou seja, que você já não sabe mais, perdeu sua identidade, você não tem mais um propósito. Gera uma culpa. Eu sou retirado do propósito da minha criação. Sim. Quer viver, por exemplo, como família, com o meu semelhante. Vive como um animal, atrás de prazer. Exatamente. Na verdade é o seguinte, é como uma pessoa que tem prazer no pecado e aqui não tem. Por exemplo, nós sabemos que nós temos um Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Mas eu não vou praticar o pecado porque eu falo, não, mas ele vai me perdoar. Eu não tenho mais prazer no pecado. Eu acho que fica essa questão... É muito pessoal. Mas aí... É mais pessoal essa pergunta. Não, fica o seguinte, pra gente encerrar também, estamos aqui caminhando para o final. Quero que vocês façam suas considerações e a gente vai fazer os agradecimentos. É a seguinte coisa. Quando nós nos propusemos a fazer o podcast esse mês falando dos deuses modernos, era para trazer um pouco mais de luz sobre coisas que estão passando muitas vezes desapercebidas e caindo num lugar comum da nossa vida. Não, mas todo mundo é assim. Você vai ser radical. E não é sobre radicalismo ou fanatismo, religião, não é nada disso. Acontece que temos uma regra de fé, nós temos um proceder, uma Bíblia, onde foi revelado uma pessoa, o que ela quer, como quer e qual é o plano dela. Toda vez que um desses espíritos modernos se interpõe, eles querem nos tirar de uma desses pontos. Ele não quer que você tenha uma visão mais completa de quem é Cristo. Ou talvez você até tenha uma visão, mas ele quer te tirar da prática. Não é mais ou menos assim? Gaste tempo com outra coisa. Afinal de contas, vocês estão precisando de tanto. Ou seja, você vai vindo para trás, você vai puxando a corda, você vai vendo que, cara, isso aí está sendo implantado na sociedade, ao meu redor, não somente em mim, ao meu redor, na cultura, lá atrás. A partir do momento, por exemplo, que eu pense diferente de você a respeito disso, cara, você é doido. Você está querendo dizer que eu não posso ir lá no jogo do Corinthians? Em nenhum momento é isso. Agora, que está havendo, de maneira silenciosa, há muitos anos, milhões de anos, sim, um domínio. E está havendo, alguém está tomando o lugar, alguém está tentando pegar o nosso tempo, pegar tudo que nós temos e transferir para qualquer outra coisa que não seja este. Por exemplo, nós temos, o Rony falou, nós temos um mandato cultural de dominar, né, a terra que Deus criou. E nós temos um mandato também missional, vamos dizer assim, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho, por exemplo.
Como é que eu faço para ter um bom discernimento? Em que momento isso daqui está sendo deixado em segundo plano para que as minhas vontades, seja lá quais forem, prazerosas, não sei o que, estão em primeiro plano? Dopamínica. Em qual lugar eu assumi o primeiro plano? Porque se você olha na grande comissão, tá lá, né? Eu darei poder para vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunho no original é mártire. Ou seja, eu vou dar poder para que você morra por mim. Se for necessário. Totalmente contrário da Totalmente dopamina. contrário da dopamina church, que é o quê? Vamos lá, tudo. E outra. Dopamina church. E outra coisa, nada como a segunda-feira. Todo mundo pegando fogo no domingo, dando piruleta para trás. É uma coisa assim, como foi dito, pirotécnica, incrível. Meu Deus, o mundo vai mudar. Segunda-feira. É cada macaco no seu galho, pessoas lutando pelos seus teatros instalados pela cidade. Enfim, eu quero agradecer aqui a presença ilustre do meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Eduardo Brizola, e também do Wellington, também meu amigo de fé, meu irmão camarada. Agradecer a audiência. Cara, pega isso daqui e toca para frente. Isso aqui não é conclusivo, é para despertar a discussão, de você ir atrás e orar, pesquisar mais, né? Manter os nossos arrobas, quer entrar em contato conosco, manda direct, quer patrocinar, manda direct. Quero reforçar, nós não somos radicais. Aquela parada também. Comenta aí, fala aí. Comenta. Você aí falou groselha, você não falou, dá sugestão, corrige. Para de falar isso, para de ficar... Mete, não tem problema, entendeu? A gente tá aqui para isso, para levantar essas questões. Vou fazer a minha última fala aqui. Fale. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Delicioso, hein? Eco Ar-Condicionado, Galvão Imobiliária, Torte e as bolsas, Top Sacolas do nosso querido. E a Canopus Seguros também. E a Canopus Seguros, lá do nosso amigo Elioenay e Jundiaí, Fernando. Deus abençoe todos vocês. Ó, a minha consideração final é o seguinte: você sabe aquele joguinho daquele cara que fica com as três tampinhas, com as bolinhas, que ele vira e aí você aposta pra ver onde é que tá? Nunca vi. Não sei o nome, mas eu. O cara fica com a banquinha, aí ele fica com 3 copos, com a bolinha, daí ele mistura, aí você aposta e fala. Sim, muito boa essa aí. Isso aí é o retrato do Deus, entendeu? Ele faz a baguncinha, a diversão, você vai lá, você põe dinheiro e o cara pega a bolinha no vão do dedo, arranca a bolinha. Da onde você viu que tá, você tem certeza que a bolinha tá ali. Ele arranca e põe no outro. Aí a hora que ele fala, onde é que tá? Aí você fala, tá aqui, ó. Tem certeza. Aí ele fala assim, não tá, trouxa, tá aqui, ó, ganhei, dá o dinheiro aqui. Muito bom. Esse cara é o Deus do entretenimento. É aquele joguinho ali, aquilo ali. Tá vendo? Matou. No tudo último, isso pra ele. Tá vendo? Por que você não falou? Comenta aí, galera. Fala aí, Wellington, suas considerações. Não, eu gostei bastante. Aquele cara ali é o Deus. Eu acho que a ideia é exatamente fomentar, né, a discussão. Então, deixa aqui o seu comentário, fala o que você tá pensando, sugestão. Vocês falaram groselha aqui, corrige, coloca o versículo bíblico, interage, participa aí com a gente. Beleza. Semana que vem, querendo Deus, vamos falar sobre o Deus desse mundo, o Deus mercado. Será que o tal do mamão só tá naquele momentinho ali do né? Você sabe já? Ou será que os tentáculos desse Deus entre aspas, tem se estendido para mais lugares? Não perca, semana que vem a gente vai estar com a nossa transmissão. Semana que vem ao vivo no Instagram, eu sou Cris Petra. E YouTube também, né? O Renan vai arrumar. Quarta-feira que vem, querendo Deus, a partir das 19 horas. Esse pessoal todo vai arrumar. É isso aí. Quero agradecer, Deus abençoe a sua vida. Só mais uma coisa. Se você quer ser o nosso patrocinador, entra no direct aí. Entra no direct do Instagram aqui no podcast. No podcast. E quero deixar bem claro que toda essa programação ela faz parte, ela é uma parte de uma ação digital muito maior do que isso, um fim socio-missional, que é a metamorfose social. Você vai conhecer mais sobre ela nas redes sociais. Até quarta-feira que vem, querendo Deus. Agradecer ao nosso querido Renan, que também é chamado de Fernando, que também é chamado de Iago. Tem um monte de nome. Não é, Marcelo? É tudo essa galera. Fantástico. Maravilha. Deus abençoe a todos. Não esquece de compartilhar, curtir. É nóis, mano. Um podcast legal, vocês fazem. Eu estou falando, minha mão. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau.